Tudo bem? Eu estou de volta para dar sequência para a nossa revisão da parte de sintaxe. Ou então, só lembrando que nós vimos aquele texto, introdução, né, de introdução à sintaxe, e vocês deveriam fazer um fichamento dele. E esse texto que a gente vai revisar agora, vocês deveriam criar um podcast sobre ele. Então, vamos retomar rapidamente o texto do Otton Garcia, em que ele vai falar sobre a estrutura sintática da frase. Então, é do livro Comunicação em Prosa Moderna. E a gente vai falar rapidinho sobre ele, só para dar andamento ao nosso conteúdo. Vamos lá? Bom, primeiramente, falando sobre a estrutura da frase, o que é importante a gente pensar nessa estrutura sintática da frase? Nós temos inicialmente uma divisão entre frase, oração e período, e é importante a gente pensar que a frase é a unidade de discurso ou de um enunciado suficiente por si mesmo, que estabelece comunicação pela expressão de um pensamento, juízo, apelo, ordem, advertência, enfim. Então, primeiro que para ser frase, a gente precisa lembrar que precisa fazer sentido numa situação comunicativa. Então, pode expressar um juízo, um apelo, uma ordem, uma advertência, exprimir uma emoção e por aí vai. O conceito de oração ou ordenamento de palavras constitui muitas vezes de um sujeito e predicado ou de apenas predicado, né? Já que aí a oração ela pode vir sem o sujeito. Então, a gente vai falar depois sobre isso. Mas, de modo geral, a gente tem uma oração com sujeito e predicado, ou apenas o predicado. E é importante a gente pensar, lembrar que a oração nem sempre é uma frase, porque nós tínhamos falado já anteriormente que para uma frase ser uma oração, é preciso que ela tenha verbo. Então, a base da oração é o verbo. Não havendo verbo, eu não posso dizer que eu tenho uma oração, né? Eu não constituo um predicado. E o período pode ser equivalente à frase oracional, e ela pode ser um período simples ou um período composto, dependendo da quantidade de orações que a gente tem em cada uma delas. Então, só para a gente pensar nisso, a gente tem aqui um esqueminha básico, pensando na frase, o conceito de frase, que pode ser uma frase nominal, sem verbo, como, por exemplo, quando alguém grita fogo numa situação de incêndio, ou uma frase oracional, aqui a gente tem o conceito de oração, que precisa ter verbo, né? Então, o verbo é que vai constituir a base do predicado. E o conceito de período, que é essa frase oracional, que pode ser um período simples, quando eu tenho apenas uma oração, ou seja, eu tenho apenas um verbo, ou eu posso ter um período composto, quando eu tenho duas ou mais orações. E o período composto, ele pode ser constituído, ele pode ser composto por meio de coordenação e subordinação. Esses processos a gente vê depois. Essa parte é só para a gente recuperar realmente o conceito do que é frase, do que é oração e do que é período. Tudo bem? Então, só para a gente ilustrar, a gente tem aqui alguns exemplos de frase, de oração e de período. Então, inicialmente, aqui a gente tem a primeira frase situacional, então alguém gritando fogo num contexto específico, né? É um substantivo, portanto, é uma frase nominal. Ela funciona numa situação comunicativa, ela comunica algo, ela faz sentido, portanto, é uma frase. Como não tem verbo, é uma frase nominal. Quando eu tenho aqui ajudem-me, eu passo a ter um verbo. Então, além de eu ter, né, não apesar, além de eu ter uma frase, essa frase é uma frase oracional, ela é uma oração, porque ela passa a ter verbo. Nessa outra situação, meus amigos ajudaram-me nessa situação. Aqui também eu tenho um verbo, ajudaram,
Então, aqui eu tenho uma frase, essa frase é constituída de um único verbo, portanto, uma única oração, e é o chamado de período simples. Nesse segundo caso, aqui a respeito dos períodos, a gente tem as crianças choravam muito, pois ralaram o joelho. Então, choravam é um verbo, ralaram é outro verbo. Então, esta frase, então eu tenho uma única frase composta por duas orações. Quando eu tenho dois verbos, eu tenho duas orações. Uma oração, as crianças choravam muito. A segunda oração, ralaram o joelho. Então, como eu tenho duas orações, eu passo a ter período composto. E aí, retomando um pouco do que o Otton Garcia diz no texto, tá? Ele vai falar um pouquinho sobre esse conceito de frase, gramaticalidade e inteligibilidade. Então, todo falante de uma língua tem liberdade para construir enunciados pela combinatória sintática e semântica de unidades linguísticas, que são as palavras, desde que respeitadas as normas e regras de constituição e construção de enunciados simples e ou compostos, que vão garantir a gramaticalidade. São essas regras que garantem a gramaticalidade. Para que se possa garantir o mínimo de inteligibilidade, ou seja, com que as pessoas possam compreender, aquilo pode fazer sentido. Então, como é uma estrutura gramatical, ela passa a ser compreensível. Da mensagem pelos sujeitos, da comunicação verbal, oral e ou escrita. Segundo Otton Garcia, a ausência de gramaticalidade ou gramaticalidade precária significa ausência de inteligibilidade, ou seja, isso vai dificultar, vai impedir a compreensão dessa frase, né, do que seria uma tentativa de formação de frase. Para garantir a gramaticalidade de um enunciado, então é preciso excluir duplo sentido, né, ou ambiguidade, e aí ele coloca alguns exemplos, né, como ali o ciúme da mulher levou-o ao suicídio, e aqui não é possível saber, né, fora do contexto, não é possível saber se a mulher é que tinha ciúmes ou o marido tinha ciúmes da mulher, né? Então, por conta dessa ambiguidade, a gente teria que reescrever, organizar essa frase de uma melhor forma para garantir a inteligibilidade, a compreensão. E excluir tautologias que esclarecem nada de significado, né? Elas dizem pouco. Então, por exemplo, aqui o autor coloca os oculistas são mais competentes do que os oftalmologistas, né? E aí ele pergunta qual é a diferença, né? Oculista e oftalmologista tem alguma diferença? Então, essa afirmação um pouco esclarece, porque são dois termos com o mesmo significado básico. Enfim, aí ele vai apresentando outras situações, excluir incongruências ou incompatibilidades, impertinências ou incoerências semânticas, quando houver contradição lógica, literal, e ele vai dando alguns exemplos, né? Lembrando que a contradição, ela pode ser uma contradição em âmbito geral, mas muitas vezes no contexto se esclarece essa contradição, né? A gente está pensando de modo geral. A impropriedade ou falta de conectivos, que não permite com que a gente entenda a relação entre as informações, omissão de ideias de transição lógica, subversão na ordem das ideias ou ideias fora de lugar, revelar conformidade com a experiência cultural e linguística de uma comunidade, então uma afirmação que para determinada experiência cultural a gente sabe que é ilógico, constituir um enunciado que no plano denotativo, nesse sentido objetivo, encerre um mínimo de probabilidade e organizar e estruturar adequadamente os termos de um enunciado. Então, o Otton Garcia vai enumerando algumas situações de modo com que as frases façam sentido, tenham gramaticalidade no texto, né, no uso. E ele fala também sobre as frases de situação. Então, é a unidade de discurso que estabelece comunicação pela expressão de um pensamento, juízo, apelo, ordem, advertência, o aviso, anúncio, enfim, né? Que pode ser constituída por uma única palavra, por, né, uma expressão,
ou até mesmo um fragmento de uma oração que pode, naquele contexto de fala, de uso, fazer sentido. Né? Então, por isso que ela é chamada de frase de situação. Ela faz sentido naquela situação específica de comunicação. São, na origem, unidades que, por si mesma, não constituem um período bem estruturado, embora possam fazer parte do parágrafo. Então, ele coloca ali vários exemplos, né? O fogo, perigo de morte, corram, aqui, lançamento de livros, chuva, com licença, ei, psil, e aí por aí vai. Então, ele dá vários, inclusive do próprio vocativo, quando você chama alguém, né? Tipo, João. Então, aqui são alguns exemplos de frase de situação que funcionam, fazem sentido numa situação comunicativa. E ele apresenta também as frases nominais ou elípticas. Né? Então, é a frase nominal que não aparece o verbo, porque constitui-se apenas com nomes, substantivos, adjetivo, pronome. O verbo pode muitas vezes ser mentalmente compreendido, mas não está explícito. Então, é característica de provérbios, ditos populares e máximas, né, comum na língua falada. Isso não significa que não possa aparecer na escrita, né? Ele é mais comum na língua falada. Até mesmo na atividade que vocês realizaram a respeito da frase nominal em publicidade, vocês podem ver que na publicidade há sim uma tendência ao uso de frases nominais, principalmente naquilo que é chamado de título do anúncio publicitário. A frase é curta, incisiva, direta, tanto pode indicar sumariamente peripécias de uma ação, como também elementos essenciais de uma descrição. O exemplo ali, cada louco com sua mania, cada macaco no seu galho, né? Que é os exemplos de provérbios que ele apresenta ali. Então, assim, ele deixa evidente o que seriam as frases nominais. Logo depois, o autor vai falar sobre a questão de como os períodos compostos, né, eles podem ser constituídos. Como nesse momento a gente não vai dar ênfase, né, à subordinação, à coordenação, nesse momento a gente vai focar no período simples, na constituição das orações. A gente vai parar por aqui, que foi o conteúdo que vocês tiveram para falar lá no podcast de vocês. Tudo bem? Espero que vocês tenham relembrado esse conteúdo e que agora a gente possa dar sequência ao nosso conteúdo. Tudo bem? Até mais, gente. Um beijo.